porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. É nessa fé, nessa esperança que iniciamos a nossa Santa Missa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Quero saudar de modo muito especial meu irmão Dom Paulo, meu irmão Marcos, nosso administrador diocesano, administrador apostólico. Quero saudar o nosso administrador da nossa diocese, o Padre Tiago, que está aí, o Padre Josimar, que está aqui, também o Daico e todos vocês que nos ajudam nessa liturgia. Quero saudar de modo muito especial a todo o povo de Deus da nossa diocese de Nova Friburgo, aos sacerdotes, saudar aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, que nos acompanham pelo nosso Facebook, de nossa Diocese de Nova Friburgo, também por meio da TV Luau e da TV Real, as TVs locais. Então, minha saudação a todos e todas. Agora, então, no início desta Santa Missa, vamos reconhecer a nossa condição de pecadores e pedir com muita confiança e humildade a misericórdia do Pai. Canta. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
você que nos acompanha, apresente agora a Deus no silêncio de seu coração a sua intenção, o seu pedido para esta Santa Missa. Rezo com e por toda a nossa Diocese de Nova Friburgo, rezo de modo especial pelos falecidos pela Covid-19, peço também e rezo com os familiares enlutados, por todos os contaminados, por todos os internados, pelos profissionais da saúde e por todos aqueles que sofrem. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro do Senhor. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, expulsai os mortos. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão no episcopado Dom Paulo, caríssimos sacerdotes aqui presentes, Padre Tiago e Padre Gilcimar, queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, os de perto e os de longe. Minha saudação, como já fiz no início,
Saudação especial ao querido povo da minha nova diocese de Nova Friburgo. É a primeira vez que eu presido a Santa Missa aqui nessa catedral. Eu já concelebrei aqui em 2017 com Dom Ednei, por ocasião de seus 30 anos de vida sacerdotal. Foi a única vez que eu vim a Nova Friburgo. Depois da minha nomeação, estive um dia só, uma manhã, com Dom Paulo, para uma saudação. E desde sexta-feira eu estou aqui para alguns encaminhamentos, ficarei até terça. Algumas reuniões breves, com toda a segurança, e alguns encaminhamentos em relação à minha posse. Foi a primeira vez que eu me sentei na cátedra, a cátedra do bispo. Eu não estou empossado ainda, só nomeado, mas é uma emoção muito grande sentar na cátedra, mas tendo Cristo crucificado como cabeça, como guia, como mestre, como pastor. É por amor a Ele e pela vontade dEle, por ordem dEle, que nós nos tornamos pastores. O bispo é sucessor dos apóstolos, nós ouvimos o Evangelho hoje, a escolha dos apóstolos, mas é Jesus, é por amor a Ele que nós apacentamos o povo dEle, que é nosso também. Então é uma emoção muito grande estar aqui hoje, já preparando a minha posse, que será no dia 4 de julho, às 10 horas, nessa catedral. Porém, já comunico a todos e todas, definimos ontem, que a posse será reservada por conta da pandemia. Então, vocês terão que acompanhar pelos meios de comunicação. Só vamos acolher o colégio de consultores, poucos padres e alguns representantes. Então, eu peço que vocês me acompanhem, compreendam. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui, o povo de Nova Friburgo, o povo de Niterói, Bauru, meus familiares e amigos, mas não será possível. Mas não faltarão oportunidades para que possamos nos encontrar aqui. Mas no dia 4 não será possível. Certamente vocês não estarão presencialmente aqui, mas certamente estarão em comunhão comigo, rezando comigo e pelas orações. Então, quero também manifestar a compaixão, a dor, a solidariedade com todos os mortos pela Covid-19. Aqui na nossa cidade, eu li no jornal ontem, são 28. No Brasil, são quase 43 mil. E no Brasil, 850 mil contaminados. Então, queremos trazer para o altar os falecidos, os familiares que sofrem, os infectados, os médicos, os profissionais da saúde, nossos governantes, nossos pesquisadores, todos aqueles que estão envolvidos na luta contra essa pandemia. Jesus teve compaixão daquele povo que sofria. E nós também celebramos essa Santa Missa com compaixão, rezando por meio da comunhão, da solidariedade fraterna, procurando demonstrar proximidade com todos aqueles que sofrem. Vejam, queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje são bastante significativas. A primeira leitura é do livro do Êxodo. Aqui aparece um tema muito interessante. Moisés está na montanha, dialogando com Deus, rezando. E eu subi a montanha. Estamos aqui em Nova Friburgo. A montanha na Sagrada Escritura é sempre o lugar de encontro com Deus. E ali então Deus transmite a Moisés um ensinamento. Assim deverás falar à casa de Jacó. Vejam, foi Ele que nos libertou. Foi Ele que nos tirou da escravidão do Egito. Foi Ele que nos transportou como asas de águia. Para quê? Para que possamos ouvir a sua voz e guardar a sua aliança.
É isso que o Senhor diz a Moisés: o meu povo tem que ouvir a minha voz e guardar a minha aliança. Não apenas ouvir, mas também guardar. E não apenas guardar, mas também praticar. Então aparece muito claro aqui o tema da aliança. Desde a queda de Adão e Eva, Deus estabeleceu aliança com o seu povo. Deus jamais desistiu de nós. Jamais. Fomos nós que nos afastamos dele por várias vezes, por vários motivos. Mas Deus, teimosamente, sempre procurou estabelecer uma aliança de amor. Pensemos em Noé, em Abraão, em Moisés, em tantas outras alianças, até a única e eterna aliança, né? A nova e eterna aliança que foi estabelecida por Jesus Cristo na cruz, como nós ouvimos na segunda leitura de hoje. Quando éramos pecadores, Jesus deu a vida por nós. Portanto, Ele realizou a nova e a eterna aliança, que nós atualizamos em toda a Santa Missa, o sacrifício redentor de Cristo. E por meio do sangue derramado nós fomos redimidos, fomos salvos, fomos reconciliados com Deus. Então precisamos viver como pessoas reconciliadas. Se fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Cristo, precisamos urgentemente buscar a reconciliação entre nós. Não existe mais espaço para ódio, para divisões, para desamor, para ressentimentos. Precisamos buscar a reconciliação. Essa é a resposta que nós damos a essa aliança de amor que Jesus realizou por nós, para a nossa salvação. Então, voltando à primeira leitura, o tema da aliança. Mas a aliança, queridos irmãos e irmãs, supõe um chamado e uma resposta. Deus chama, mas nós precisamos responder. Por isso Deus diz a Moisés: diga ao meu povo para ouvir a minha voz e guardar a minha aliança. Deus quer, nós também precisamos querer o que Ele quer, né? Fazer a vontade dEle. Precisamos dar a nossa resposta ao chamado dEle. A aliança é isso, chamado de Deus e resposta livre e responsável do ser humano. Estamos respondendo ao chamado de Deus? Estamos correspondendo aos apelos de Deus? Então, a primeira leitura: ouvir e guardar. Quem ouve e guarda, ouve a palavra de Deus e guarda a sua aliança, esse então se torna, né, um povo sacerdotal, membro de um povo sacerdotal. Se torna membro de uma nação santa. É isso que a primeira leitura diz, né? Nós somos um povo sacerdotal. Nós temos o sacerdócio ministerial, os padres que receberam o sacramento da ordem, e o sacerdócio comum dos fiéis, que pelo batismo somos um povo sacerdotal. Então todos nós somos, né, da família de Deus. Formamos um reino de sacerdotes, todos. E também uma nação santa. Precisamos buscar a nossa santificação, buscar a santidade, né? Por meio da nossa fé, por meio da vivência, da escuta da palavra de Deus e do nosso compromisso de amor com a aliança que Ele estabeleceu conosco por meio de seu Filho Jesus Cristo, né? Depois vejam, no Salmo nós cantamos: nós somos o povo e o rebanho do Senhor, né? Ele mesmo nos fez, nós somos o seu povo, um povo chamado à santidade, a viver na alegria, no amor, no respeito. Estamos aqui em Nova Friburgo, a diocese da alegria. Então não podemos perder a alegria jamais. A alegria que é fruto do Espírito Santo. Apesar da situação dramática, né, nós somos filhos de Deus e fomos reconciliados com o Pai por meio de Jesus Cristo. Depois vejam o Evangelho de hoje.
nós temos aqui um tema vocacional muito forte. Precisamos rezar sempre para que o Senhor envie operários para a sua messe. Nós temos seminaristas que estão se preparando, então precisamos rezar, precisamos colaborar para a formação dos nossos futuros sacerdotes. A messe é grande, os operários são poucos. Jesus hoje escolhe os 12 apóstolos, mas Ele também nos chama. Se a messe é grande e os operários são poucos, todos nós, pelo batismo, sendo um povo sacerdotal, uma nação santa, somos convidados a colaborar com Deus nessa obra de salvação, nessa obra de santificação, nessa obra de cuidado para com a vida, né? Então, nós somos colaboradores de Deus. Então, que todos se sintam hoje chamados, uns de modo mais específico, para o sacerdócio, para a vida consagrada, religiosa, mas tantos outros irmãos leigos e leigas também chamados para a missão, batizados, enviados, chamados para colaborar com Jesus nessa obra de salvação, no cuidado para com a vida, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Então, Jesus, vejam, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Primeiro Jesus viu, depois compadeceu-se delas. Antigamente se dizia, né, um ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Meus queridos irmãos e irmãs, não podemos nos distanciar da realidade, não podemos nos distanciar da vida concreta, do sofrimento. Jesus viu. Se Ele viu é porque Ele foi ao encontro. Vejam o tema da igreja em saída. Ele foi ao encontro de quem estava sofrendo. Ver é o primeiro passo. Quem vê, sente compaixão. Não dá para só ver. Nós precisamos também sentir compaixão. Esse é o segundo passo. Foi o tema da nossa campanha da fraternidade. Infelizmente, por conta da pandemia, não podemos desenvolver muito o tema, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou. Foi esse o lema. E o tema fraternidade e vida. Vida como dom e compromisso. Então Jesus viu, sentiu compaixão. Por quê? Porque a multidão estava cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor. Vejam o cansaço e o abatimento que Jesus identificou. Hoje também, certamente, muitos estão cansados, abatidos. Essa pandemia se prolonga, um tempo de incertezas. Então, é humano que a gente sinta um certo cansaço. Mas pela fé, nós não nos deixamos abater. Não é por acaso que na próxima sexta-feira vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. É Jesus quem diz isso. Não por acaso que no sábado próximo vamos celebrar o Imaculado Coração de Maria, descansar no colo da mãe, que também é a nossa padroeira, a Imaculada Conceição. Então vejam, Jesus viu que aquele povo estava cansado e abatido. Nós também estamos, e tem muita gente muito mais cansada do que nós. Nós até experimentamos um certo desconforto por conta do nosso conforto. Muitas vezes estamos muito melhor do que tantos outros irmãos e irmãs que estão sofrendo, sem as condições mínimas para enfrentar essa pandemia. Pessoas esperando um atendimento, enfim, quanto sofrimento, o luto, a perda, e não podemos ser indiferentes. O Papa Francisco nos chama a atenção para isso, né? Ter compaixão é sofrer com compaixão, é ver, é sentir compaixão, mas também cuidar. E Jesus, vendo aquele povo sofrido, Ele escolheu os apóstolos. Vejam, é depois da compaixão. E qual é a missão dos apóstolos?
lutar contra o mal, né? E curar todo tipo de doença e enfermidade, lutar contra o mal. E nós lutamos contra o mal fazendo bem, vencer o mal com o bem. Então vejam, essa é a missão da igreja, a missão dos apóstolos, a missão de todos nós, povo sacerdotal: lutar contra o mal pelo bem e cuidar. Na bioética a gente diz assim: nem sempre é possível curar, mas cuidar é possível sempre. Vou repetir: nem sempre temos o poder de curar, mas cuidar sempre, até o fim. Essa é a missão da igreja. Somos os cuidadores da vida. A igreja samaritana que cuida, que tem compaixão, mas que também cuida, né? Não podemos ficar só no ver, não podemos ficar só no ver e na compaixão. Precisamos passar para o agir, né? E há muita coisa que pode ser feita, e há muita coisa que a igreja faz e continua fazendo também em tempos de pandemia. Quanta gente indo ao encontro de quem sofre. Por isso, nossa gratidão aos profissionais da saúde, a tantas pessoas, grupos voluntários, pastorais, que vão ao encontro de quem sofre, que não, fica indiferente a tanto sofrimento. Por isso, queridos irmãos e irmãs, na oração da coleta de hoje, tão bonita, vejam, vou retomar a oração, perdão se me estendo um pouco. Dizia assim a oração inicial da missa: ó Deus, força daqueles que esperam em vós. Ele é a nossa força e nós esperamos nele. Sede favorável ao nosso apelo. Qual é o nosso apelo hoje? Por vida, por saúde, por dignidade, pela superação da pandemia, mas também por uma vida de fé, de compromisso, de amor a Jesus Cristo, nosso primeiro amor. Sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, vejam que belo, nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça. Vinde, Senhor, nos socorrer. Dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir. Vejam o que diz a oração: querer e agir. Não basta ficar só na compaixão, precisamos também agir. Querer e agir conforme vossa vontade, a vontade de Deus, segundo os vossos mandamentos. O mandamento do amor, essa aliança de amor que Jesus estabeleceu conosco. Então vejam, ver, ter compaixão, cuidar, se comprometer. O Senhor nos chama hoje, a cada um de nós, com a missão de lutar contra o mal e de defender a vida. A igreja é definida pelo Papa saudoso São João Paulo II como povo da vida e a favor da vida. E o mesmo São João Paulo II disse: o outro que sofre me pertence. Nós somos responsáveis. Por isso Jesus nos dá essa missão. E ainda nos pede para ir, em primeiro lugar, aos que estão dispersos, aos que estão perdidos, aos que estão sem esperança, podemos acrescentar, aos que se sentem abandonados. E hoje temos tantas iniciativas, mesmo por conta da pandemia, de chegar, de demonstrar proximidade com os que mais sofrem. Depois Jesus termina dizendo, que nós precisamos praticar a gratuidade, fazer tudo por amor a Jesus e com amor, sem esperar recompensa, nada disso. Jesus diz assim: de graça recebestes, de graça deveis dar. Então, não existe alegria maior do que dar. Nós temos essa frase na Sagrada Escritura: há mais alegria em dar do que em receber. Também, após o lava-pés, Jesus disse: se vocês praticarem o que eu fiz, se vocês compreenderem o que eu fiz, vocês serão felizes. Então, quando a gente pratica a gratuidade, a felicidade vem naturalmente. Por isso Jesus disse: de graça recebeste, de graça deveis dar.
O que fazemos de bom, fazemos a 4 mãos, as de Deus e as nossas. É por amor a Ele, é com Ele, é nele que nós nos colocamos a serviço da vida, lutando contra o mal, cuidando e curando, né? Cuidar sempre. E para terminar, queridos irmãos e irmãs, né? O Papa, naquele memorável dia 27 de março, naquela oração na Praça de São Pedro Vazia, ele dizia assim, né? Que não ouvimos o grito dos pobres e de nosso planeta gravemente enfermo. Aqui Jesus fala das doenças e enfermidades no Evangelho de hoje. E continua o Papa: avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Quais são as doenças que mais nos atingem hoje, além da pandemia? Pensemos na violência, nas injustiças, nas desigualdades. Quais são as doenças, né, que nos atingem hoje? No desrespeito. Por isso nós queremos pedir, né, que Santo Antônio interceda por nós. Santo Antônio também era o santo dos pobres, o pão de Santo Antônio, o pão abençoado, o pão partilhado, um grande pregador, mas também um santo muito sensível, o santo da família. E vejam que diz Santo Antônio, né, que nós devemos falar a linguagem do amor. Estou falando de Santo Antônio. Ele diz assim: a palavra é viva quando são as obras que falam. Vou repetir: a palavra é viva quando são as obras que falam. E diz mais: cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Vejam que texto atualíssimo. Quantos discursos, discussões, conflitos inúteis. Cessem as palavras, falem as obras. Isso é para nós. Gente, século 12, 13. Cessem as palavras, falem as obras. Continuo citando Santo Antônio. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Isso é para todos nós. Feliz de quem fala conforme o Espírito Santo lhe inspira, e não conforme suas ideias. Santo Antônio. Então, que essas palavras de Santo Antônio nos ajudem também a viver o Evangelho de hoje, né? A falar menos e a praticar mais, a ir ao encontro de quem sofre, com gratuidade. E termino desejando a todos, né, um bom final de outono. Está terminando o outono. Começou dia 20 de março e termina 20, sábado, com a memória do Imaculado Coração de Maria. E no dia anterior nós vamos terminar o outono, esse período que foi tão difícil, né? Todo o outono foi marcado pela pandemia, com o Sagrado Coração de Jesus. Como dizia Dom Maurício, que foi meu professor, tão sagrado que sangrou por nós, um coração aberto. E o outono é um tempo assim das folhas que caem, temperaturas mais agradáveis, dias curtos, mas com crepúsculos, ocasos, com o pôr do sol maravilhoso, né? Quantas imagens recebemos do pôr do sol outonal. Agora começa no inverno, mesmo na pandemia, a gente não deixa de florescer. É tempo de produzir frutos, também no inverno. Não vamos deixar que o inverno, que a frieza, domine o nosso coração. Não se esqueça, os ipês florescem no inverno. E nós também queremos começar o inverno com esse desejo de dar bons frutos no amor para a vida do mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Renovemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens e mulheres se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Protegei o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico Dom Paulo, o nosso bispo eleito que nos preside, Dom Luiz Antônio, os padres, os diáconos, seminaristas da nossa diocese, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Que a força do nosso Espírito renove no mais íntimo de cada batizado e batizada da vossa Igreja o dom e o compromisso de serem comunidades vivas e missionárias, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei a todos os missionários e missionárias que estão nas periferias e fronteiras existenciais deste mundo, anunciando o vosso reino, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi-nos, ó Pai querido, por Cristo Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa oferta, a nossa vida, para que tudo que somos e temos seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no leito da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. A fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo eleito, Dom Luiz, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio de Deus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Provai e vede como Jesus é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sacrifício se dá.
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu peço a sua licença, Dom Paulo, nosso administrador, para dar mais breves palavras na mesa. Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Luiz Antônio, dando graças a Deus pela sua primeira missa em nossa Catedral Diocesana. É motivo de alegria e exaltação, como fez a Virgem Maria, pois sabemos que, com a sua presença, o Senhor fará em nós maravilhas. Que no jardim do Cristo ressuscitado, como muito bem disse na homilia, possam brotar lindas flores de um fecundo e alegre pastoreio entre nós. Receba com essa orquídea a nossa afetuosa gratidão. Então, sempre que eu ganho uma flor, eu ofereço à Mãe Maior, a Nossa Senhora. Então, ela é a nossa padroeira, a Imaculada Conceição. Muito obrigado, Padre Tiago, obrigado à comunidade paroquial da Catedral. Então, ofereço a Nossa Senhora, pelo meu futuro ministério aqui, por todo o povo da Diocese de Nova Friburgo, por todos vocês que nos acompanham. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Emocionado, né? Primeira missa aqui, e eu falei das flores. No inverno, não é que eu recebo uma orquídea maravilhosa, sinais de Deus, né? Mimos de Deus. Nem tinha visto a orquídea, estava bem escondida, eu acho, né? Então, muito obrigado pelo carinho. E não vamos nos esquecer, o outono termina, o inverno começa, mas vamos florescer sempre. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Muito obrigado por vocês que nos acompanharam. Obrigado, Dom Paulo, pela alegria. Vamos manter a alegria mesmo nesse tempo de pandemia, tempo difícil, mas manter a alegria que é fruto do Espírito Santo, tá bom? E que a alegria do Senhor seja de fato a nossa força. Vou dar a bênção no final. Esse incansável trabalhador da vinha do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição e de São João Batista, desça sobre vocês, casa, família, trabalho, desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Deus da vida sempre nos acompanhe. Graças a Deus.